Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma semana de aula para os alunos do quinto ano. Então, hoje a gente não vai estar fazendo a correção da atividade avaliativa que a PRO enviou para casa na sexta-feira, porque durante essa semana eu vou entrar em contato com os pais de vocês para que a gente possa desenvolver aí mais uma ferramenta de videoaulas, onde eu possa fazer de forma em tempo real, comigo e com vocês, a correção dessa avaliativa. Então, para que a gente não fique sem nenhuma correção, a gente vai fazer a correção da atividade de matemática, que foi para casa na quinta-feira. Então, todos vão pegar aí o livro de matemática e vão abrir aí na página 215. Nessa página, a gente vai fazer a correção da atividade sobre números primos. E o primeiro pede para que vocês escrevam os divisores dos números abaixo. Então, na letra A, todos vão escrever 1, 2 e 4. Letra B, 1 e 7. Letra C, 1, 3, 9 e 27. Letra D, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Letra E, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Letra F, 1 e 13. E letra G, 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Letra H, 1 e 41. O segundo pede para vocês escrever os números primos que são menores que 40. Então, vamos escrever 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e 37. Na letra A, pergunta: quais são os números primos que estão entre 10 e 20? 11, 13, 17 e 19. Letra B, qual o menor número primo de 2 algarismos? É o número 11. Letra C, quem é o menor número primo? É o numeral 2. O terceiro, o número 47 é primo? Escreva os seus divisores. Então, os divisores de 47 é 1 e 47, logo podemos dizer que 47 é um número primo. Então, a prova vai pedir que vocês coloquem aí a data de hoje da nossa correção e hoje a gente vai ter mais uma aula de gênero textual. Então, o nosso gênero textual hoje a ser trabalhado é o gênero textual diário. Ele é um texto descritivo. E antes da gente introduzir aí o nosso conteúdo sobre o que é o estudo do diário pessoal, né, do gênero textual diário pessoal, a gente vai falar sobre a questão da tipologia descritiva. Então, vamos aí. Primeiro, o que a gente precisa entender? O que é um texto descritivo? Então, o texto descritivo se ocupa em relatar e em expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Desta forma, são textos repletos de adjetivos aos quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor emissor. Então, aí vamos fazer nossa primeira análise sobre essa afirmativa dada aí. O que a gente precisa prestar atenção? Ele disse que o texto descritivo, a primeira característica dele é relatar e expor pessoas, objetos, lugares e acontecimentos. Só que essa exposição desses itens, ela está muito ligada às percepções. Quando eu falo essa palavra percepções, o que eu quero dizer com isso? O locutor e emissor, que é a pessoa que faz esse texto, ela deixa ali presente as impressões que ela tem em relação àquilo que ela está descrevendo. Então, as pessoas podem ver, né, a mesma paisagem, o mesmo acontecimento, mas se for pedido para que ele descreva aquele acontecimento, ou aquela pessoa, aquele lugar,
Cada um vai trazer ali, na escrita do seu texto descritivo, a sua percepção, como ele enxerga aquilo, aquela pessoa, aquele lugar ou aquele acontecimento. O que a gente pode dizer aí em relação aos textos descritivos? Que a intenção do texto descritivo é transmitir ao leitor as impressões e as qualidades de algo. Então, quando eu tenho um texto descritivo, eu quero ali trazer, né, as impressões e as qualidades daquilo que eu estou descrevendo. Então, eu estou lendo um livro aqui, e aí lá no livro está me descrevendo o ambiente que eu estou, né? Vai que eu estou num quarto aí. O quarto tinha uma cortina branca, tinha uma coxa amarela, a parede era verde. Qual a intenção dessa descrição? É que eu traga, né, que eu consiga construir ali as características daquele ambiente que está sendo trabalhado nesse texto. Se eu trouxesse para vocês aí essa imagem, e pedisse para que vocês descrevessem ela para mim, mesmo que todos usassem as mesmas características, cada um ia utilizar a sua percepção particular dessa imagem. Então, eu ia descrever aí tudo que eu estou vendo, mas cada um ia utilizar um método para começar essa descrição. Justamente aquilo que lhe chama mais atenção. É isso que diferencia aí um texto descritivo. Então, o que eu posso dizer? Que os textos descritivos procuram exatamente atingir o objetivo de descrever e enumerar características. Perceberam? Então, como objetivo principal, esse texto aqui ele vem descrever esse ambiente, vem enumerar as características presentes a esse lugar, a essa pessoa, né? A esse acontecimento. Existe uma diferença entre os textos descritivos e os textos narrativos. Que diferença poderia ser essa? Então, quando eu tenho um texto narrativo, eu estou ali desenvolvendo fatos, né? Eu estou contando uma história a partir do desenvolvimento de fatos. E os textos, eles lembram muito o quê? Os narrativos, séries e livros. Mas já quando eu estou com um texto descritivo, o que eu vou conseguir observar ali? Esse texto descritivo, ele vem descrever um ambiente, como se eu estivesse ali, ó, tirando uma foto. Todas as características presentes naquele ambiente vão estar ali naquele texto, para que ele tenha ali a função de fazer com que o leitor perceba cada mínima característica do ambiente. O nosso gênero textual de hoje, que é o gênero diário pessoal, ele faz parte dos textos descritivos. Então, a primeira afirmação é que o diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos e acontecimentos do seu cotidiano. Quando ele diz aqui diário pessoal, então a gente já sabe que é uma coisa íntima de alguém, né? É pessoal. Essa pessoa, nos diários, elas colocam lá suas impressões sobre ideias, opiniões, desejos, sentimentos e até mesmo acontecimentos que estão presentes no cotidiano dela. Os diários pessoais, eles são relatos diários. Significa que eu posso todos os dias relatar nas páginas desse diário alguma coisa subjetiva à minha pessoa. Quando eu trago a palavra subjetiva, eu quero dizer alguma coisa que é importante para mim, que pertence a mim. Então, tudo que está relatado em um diário pessoal são coisas importantes para o escritor desse diário. Eu posso dizer que, como objetivo principal, os diários pessoais trazem aí uma autorreflexão dos sentimentos desse autor. Então, a pessoa repensa o impacto que aquilo teve na sua vida. Esse tipo de texto, ele é um texto muito simples. Por quê? Porque ela utiliza aí como linguagem padrão, quando eu vou escrever o meu diário, eu só me preocupo aí com a questão da linguagem informal. Então eu posso escrever meu texto de forma tranquila, sem me preocupar com palavras difíceis, né? Com aquela separação da pessoa que é destinatária da pessoa que é o remetente. Então,
com o diário eu tenho aí uma situação de intimidade. É como se ele fosse meu amigo, por isso que eu posso usar a minha linguagem informal. E esses textos, eles são desenvolvidos em primeira pessoa. Porque se eu estou escrevendo sobre minha vida, então eu vou relatar acontecimentos próprios da minha pessoa. Então, se a Pro pede aí para vocês produzirem um diário, um texto de diário pessoal, vocês não podem começar com um dia fulano foi na casa de ciclano. Eu não estou procurando saber a história de outra pessoa, e sim acontecimentos onde você é o personagem principal. Não é que nas histórias do diário você não possa incluir outras pessoas, claro, mas aquela inclusão de outros indivíduos vai acontecer porque eles participaram de algum acontecimento que está presente na sua vida. Esse tipo de texto era muito comum quando a internet ainda não tinha essa expansão, né? Esse alcance tão macro que é a nossa tecnologia. Então, lá no tempo da Progil, era um hábito, principalmente dos adolescentes, escrever sobre seus sentimentos, sobre suas impressões, sobre acontecimentos importantes na sua vida. E essa escrita, ela acontecia de forma manuscrita. O que significa isso, quinto ano? Quando eu digo manuscrito, significa que eu peguei um papel e uma caneta e desenvolvi um texto. Eu escrevi esse texto. Fora essa escrita, eu posso incluir naquilo fotos, figuras, bilhetes, anotações e poesias. Isso tudo estava presente nos diários quando eles eram construídos. Isso quer dizer que hoje os diários deixaram de ser utilizados? Não. Como tudo que foi modernizado nos meios de comunicação, esse tipo de diário, aquele manuscrito, é menos utilizado porque hoje quem tem aí maior expansão são os diários virtuais, que recebem hoje em dia o nome de blogs, né? Até o objetivo dos diários virtuais são outros. Então, quando a gente estava desenvolvendo lá anteriormente um diário, a intenção era de fazer uma confissão. É como se eu estivesse escrevendo alguma coisa que eu não quisesse que ninguém soubesse, somente o meu diário. Hoje os blogs, eles têm outro ponto de vista, né? Outro objetivo. As pessoas ainda escrevem sobre suas vidas, ainda colocam impressões sobre acontecimentos, ainda trazem coisas que são subjetivas a ela, mas hoje quanto mais pessoas acessam esses blogs, melhor é, porque o objetivo se modificou com a modernidade desse tipo de diário. Como o diário é um exemplo de texto, ele aí tem características próprias que precisam ser respeitadas por nós. Que características são essas, gente? Ora, quando a Pro desenvolve com vocês um texto, e ela pede para que você construa esse gênero textual, observar essas características é de fundamental importância, porque eu começo a perceber o que pode e o que não pode ter nesse meu gênero textual. Quando a Pro mandou aí a carta, muitos tiveram que refazer a carta justamente por não obedecer nem as características nem a estrutura de um texto. E esses dois itens são de fundamental importância quando você trabalha com gêneros textuais, porque cada um tem sua subjetividade, sua particularidade, sua diferença. Então vamos ver aí quais são as características principais quando você escreve um diário pessoal. Então eu estou copiando meu diário pessoal, o que eu preciso perceber ali? Nesse meu diário pessoal, eu sei que eu vou relatar coisas pessoais. E quando eu digo pessoais, são coisas sobre mim, sobre a minha pessoa. Nesse tipo de texto, a presença das histórias são todas verídicas, então elas realmente aconteceram comigo, por isso que eu estou ali registrando. Eu posso ali descrever acontecimentos do meu dia a dia. Eu preciso perceber que esse texto está escrito em primeira pessoa, então eu estou falando sobre mim mesma. Outra coisa importante é que quando eu estou descrevendo fatos, eu preciso obedecer uma ordem cronológica. O que é isso, Pro? Então, eu vou relatar um acontecimento da minha vida, eu não posso começar pelo final do que aconteceu, eu preciso começar pelo início, né?
Então eu preciso obedecer à ordem em que os fatos aconteceram para que eu relate nesse meu texto nessa mesma sequência cronológica, que é a sequência correta. Quando eu digo ordem cronológica, é disso que eu estou falando. Eu preciso apresentar neste meu diário como desenvolveu-se este fato, este acontecimento. O diário ele traz uma linguagem intimista, quer dizer, uma linguagem íntima da pessoa. É como se você fosse ali um confidente, você está confidenciando, né? Você está falando para esse diário alguma coisa que você não quer falar para outra pessoa. E é como se fosse um segredo, que somente você e ele soubessem. A subjetividade, essa palavra que mostra muito que é de cada um, né? A subjetividade é outra coisa presente, porque no meu diário eu só vou registrar coisas que eu acho importante para a minha pessoa. Então nem sempre o que eu acho importante também é importante para você. Então, a subjetividade é presente, porque se eu estou falando de mim, de coisas que aconteceram comigo, de acontecimentos da minha vida, eu estou respeitando minha subjetividade, aquilo que eu acho que é fundamental. A linguagem é simples justamente porque é utilizada a linguagem informal. Nesse tipo de texto também existe o vocativo, que é aquele chamamento ao destinatário. Quem é o destinatário do meu texto? O meu diário, que é o meu amigo, né? Então, qual a diferença do vocativo do diário para o vocativo da carta? O vocativo da carta tinha um diferencial de que tipo de linguagem você utilizaria. Se você estava escrevendo uma carta para uma pessoa onde você não tivesse nenhum tipo de intimidade, a sua linguagem era formal, o seu vocativo tinha que também ser formal. Como o diário só possui uma única forma de linguagem, que é a linguagem informal, esse vocativo também é feito de forma informal. Eu posso começar com meu querido diário, meu caro diário, meu amigo diário e assim por diante. Então percebam que o vocativo sempre fala de intimidade. Você tem intimidade com o destinatário, que é o seu diário, para esse vocativo. Outra coisa é que no final a gente termina o nosso diário fazendo a assinatura do autor, que é você, que está contando coisas sobre sua vida. Isso tem a despedida, né? E é bom deixar claro para você que a despedida desse texto e da carta também precisa ser feita numa linha separada e não no corpo do texto. Se existe um diário, e se o diário existe características, existe também estruturas. E o que é a estrutura de um texto? É como se desenvolver. Apesar do diário ser muito subjetivo, quer dizer, cada um vai colocar o que acha que é importante, existe uma estrutura que a gente precisa seguir, e a gente chama isso de estrutura física, né? Estrutura fixa, estrutura fixa, quer dizer, aquilo que não é modificado. Então, o que não é modificado, mesmo com a subjetividade? Então, todos eles vão começar com o local onde você mora, e a data que você fez esse diário, né? Então isso aí tá lá no início do nosso texto. Isso foi uma coisa muito que gerou erros na carta, porque muita gente copiou o texto e botou lá no final o local e a data. Então eu percebi que a pessoa ela não cumpriu a estrutura do texto carta. Então o diário, pessoal, vai começar a ir igualzinho à carta. Com o primeiro procedimento, na primeira linha, a gente vai escrever o local e a data de onde está fazendo esse diário. Veio o vocativo, como na carta, só que desta forma você pode fazer de maneira informal, mostrando que você tem intimidade. Vem aí o corpo do texto, que é nada mais nada menos do que você quer relatar no seu diário, você quer falar sobre sentimentos, sobre acontecimentos, sobre ideias que você tem, sobre opiniões sobre alguma coisa. Então o corpo do texto é o que você quer registrar no seu diário. Depois aí a gente vem com uma leve despedida, né, que pode ser boa noite, abraço, até amanhã, e no finalzinho a gente vai lá e faz a nossa assinatura, né? Estamos lá colocando quem é o autor daquele texto. Trouxe aqui para vocês um exemplo de diário que seguiu fielmente todas as estruturas. Então vamos analisar aqui com a Pro, utilizando aquelas estruturas que a gente acabou de ver. Então percebam que ele já iniciou com o local, Passo Fundo é a cidade, e logo em seguida, separado por vírgula, ele colocou a data, 31 de outubro de 1997.
Aqui, em linha separada, ele colocou o quê? O vocativo, querido diário, mostrando que ele tem intimidade com o destinatário. Essa parte aqui, toda foi reservada para que ele fizesse o corpo do texto, quer dizer, ele relatasse o que ele queria registrar no seu diário. No final, após o registro, ele colocou aqui a despedida, boa noite, em linha separada, e por fim ele assinou e aí ele seguiu toda a estrutura que deve ter esse tipo de texto. Gente, a gente vai estar fazendo um arremate da nossa aula sobre o gênero textual, né? A Pro vai postar lá no grupo da escola atividade referente a esse gênero textual que a gente estudou hoje. O primeiro gênero textual descritivo, né? A nossa primeira tipologia descritiva, que foi justamente diário. Então vamos ficar por aqui até a nossa próxima aula.